que o Presidente da República tem como prioridade óbvia o turismo, demonstra o facto de ter conseguido, partindo as suas majestades, os reis de Espanha, de uma cerimónia onde estava depois das 5 da tarde, estar aqui às 6h30 em Coimbra. A cerimónia decorria em Lisboa, respeitando escrupulosamente os 120 km/h. Mas se quisermos resumir em 3 expressões o sentido essencial deste Dia do Turismo e desta iniciativa a propósito do Dia do Turismo, no momento em que a pandemia se está a converter, felizmente em termos que desejamos irreversíveis, em endemia, teremos resistência, suplemento de alma e visão coletiva a prazo. Resistência, porque foi 1 ano e meio ou mais de resistência muito difícil, com intermitências pouco duradouras, esperanças não concretizadas e incertezas quase sistemáticas. Resistência que se traduziu numa capacidade vossa de recuperação notável, sempre que e logo que os desconfinamentos o permitiram. Depois, suplemento de alma, porque agosto e setembro vieram atenuar suavemente embora o compasso de espera de julho e abrir caminho para aquilo que terá de ser a aposta dupla do início de outubro. Por um lado, novo apelo ao turismo interno, que tão bem reagiu no pico do verão. E imaginando para esse turismo interno razões para um suplemento de contributo nos próximos 3 a 4 meses. Por outro lado, pensando no turismo externo, fora de estação, agora que superamos de maneira definitiva os temores que as percepções de Portugal e de evolução pandémica de alguns meses atrás fizeram vingar em diversos países europeus, tradicional origem de muitos dos nossos visitantes. A Alemanha, por exemplo, e em termos até há pouco tempo apreciáveis o Reino Unido, à cabeça. Depois, visão coletiva a prazo. Porque para converter o esforço destes últimos 2 meses, que foi muito intenso da parte do setor, e o suplemento de empenho que importa reter nos 4 próximos meses em algo de mais sustentado, ou seja, mais duradouro, é preciso que haja uma visão de médio prazo dos privados, mas também dos poderes públicos. Os privados sabem que a retoma requer esse horizonte há vários anos. Aquilo que o Sr. Presidente, nas intervenções de hoje, referiu como o turismo, à sua maneira, um motor da economia. Diria eu, talvez, um dos motores da economia. Mas é bom que o Estado, as regiões autónomas, as autarquias locais, partilhem dessa necessidade de uma visão a médio e longo prazo para o turismo. Prezadas amigas, prezados amigos, 3 expressões, estas, o elogio à vossa resistência, o suplemento de alma que temos de ter para os próximos meses. São meses de transição e, portanto, meses difíceis, entre o final deste ano e o começo do ano que vem. E depois, a aposta de médio e longo prazo tem que ser acompanhado, penso eu também, de um esforço que a Confederação deve fazer e deve fazer com projeção nacional crescente. Aliás, é um mérito que eu reconheço
a esta Confederação é o contacto constante que teve com o país durante o período da pandemia, como tinha naturalmente no período anterior, que é um balanço analítico destes anos 2020, 2021, qualitativo e não apenas quantitativo. Olhando desde logo para a excepcional resposta dos portugueses quando puderam, no ano passado e este ano. Foram os turistas internos de sempre ou, em parte, outros novos? Com que escolhas? As mesmas ou diversas? E de que idades e grupos sociais? Será que as crises abriram a clientelas novas e mercados internos diferentes? E com formas e modos de atuação distintos? A minha intuição é afirmativa, mas é uma intuição. Embora dando de barato as condições mais favoráveis, criadas pela hotelaria, pela restauração, em muitas circunstâncias há míngua de turismo externo com maior poder financeiro. Vale a pena examinar qualitativamente este turismo interno, porque ele pode ser muito importante no período de transição dos próximos meses para 2022. Por outro lado, quem é que foi mais fiel ou ousado do hemisfério do turismo externo? Em que medida, por causa de novos nichos de investimento imobiliário e residência em Portugal, ou de nómadas profissionais, digitais ou não digitais em sentido amplo? Nós sabemos que são nichos diferentes do turismo como um todo, mas haverá vasos comunicantes? E com que amplitude? Só nas áreas metropolitanas tradicionais? Fora delas? Por onde apostar nos meses e anos imediatos em termos externos? Acreditando que, cessados os obstáculos, a atração de 2018, 2019 pode regressar, ou considerando mais realistas esquemas mistos, em parte idênticos esses anos, em parte diversos? Estamos num momento daquilo que os anglo-saxónicos chamam fine-tuning, jogando com o turismo interno naquilo que é preciso jogar, observando atentamente a evolução do turismo externo. E nesse fine-tuning, os passos a dar têm que ser bem pensados, alicerçados em ponderações qualitativas e não apenas quantitativas. Até para ser possível permanentemente apresentar aos decisores políticos razões de pressão para as suas opções, com realismo e com equilíbrio. E aqui intercalo no que tinha preparado a ponderação do que foi dito na reunião de hoje, a terminar na intervenção imediatamente anterior do Sr. Presidente da Confederação. O Sr. Ministro de Estado aqui esteve a reforçar o compromisso do Governo. Ele foi até mais longe, não disse do turismo como um dos motores, disse como um motor da economia, sendo certo que é Ministro de toda a economia. O que significa a importância que o Poder Executivo dá ao turismo. E dá em atuações de curto prazo e dá em atuações de médio e longo prazo. Nas atuações de longo prazo, eu sublinharia, e a Confederação sublinhou ao longo do tempo, sobretudo a partir da segunda e terceira vaga, porque durante a primeira vaga houve um conjunto de medidas que quase de imediato acabou por enfrentar a situação dramática abruptamente criada, mas ponderou questões como o fim das moratórias, como a situação de tesouraria, como a recapitalização e a importância nos balanços. E eu vejo, de uma forma ou de outra, o Sr. Ministro, sobretudo em matéria de recapitalização, foi muito claro
ao dizer que havia a percepção da importância da recapitalização depois daquilo que o turismo, e não só o turismo, o mundo empresarial em geral viveu. Mas depois, também ainda no domínio do curto prazo, aquilo que foi referido há pouco pelo Sr. Presidente da Confederação, o problema do emprego. E o problema do emprego tem duas dimensões. Uma é o emprego como um todo. Recuperar um emprego que foi perdido durante o período da pandemia. Outra é o reajustamento no mercado do emprego. Não é um, nem são dois os empresários turísticos que me dizem que há problemas de reajustamento. Parte do emprego anterior saiu e agora é um problema encontrar substituição. Porque aquele que saiu foi à procura de destinos alternativos. Reajustou-se noutro setor ou com soluções de emergência. Encontrar de imediato, à medida das necessidades, resposta eficiente, é um problema duplo para o setor, de resposta não fácil. Também no domínio do curto prazo, vale a pena analisar o porquê de linhas de crédito abertas não terem tido o sucesso esperado. Entendo o Governo e penso que bem, que isso não é razão para não abrir uma outra linha de crédito. E o Sr. Ministro anunciou isso. Mas vale a pena ponderar porque é que aquelas tinham por destinatários agências de viagens, operadores turísticos, por um lado, e médios e grandes empresários, ou empresas, melhor dizendo, turísticas, acabaram por não ter a procura que se pensava iriam ter. Porque significa que também no curto prazo há que ir ajustando par e passo aquilo que são as medidas de transição para que surtam efeito. Para que o setor possa considerar que a esperança que surge, porque surge, com a subida, embora paulatina, do turismo, é acompanhada de meios, nos casos de sobrevivência, noutros casos de projeção adicional para este período de transição. Mas depois há um longo prazo. No longo prazo, o Sr. Presidente da Confederação falou mesmo do longuíssimo prazo. É o caso da demografia. Dizem os demógrafos que, infelizmente, temos aí um problema que quanto mais depressa for enfrentado, mais depressa poderá ser vencido, mas que em qualquer caso, de todo modo, será um problema para uma década, década e meia. Porque é um problema estrutural. E é um problema estrutural com consequências em todos os setores da sociedade e da economia portuguesa. Quanto à reforma do Estado, aí os fundos europeus de vária natureza podem oferecer uma oportunidade. Fala-se muito do plano de recuperação e resiliência, esquece a importância do quadro financeiro plurianual, que é mais avultado e é mais longo e não está pré-determinado nos termos conhecidos do plano de recuperação e resiliência. Em termos de reajustamento do Estado, penso que dificilmente se poderá deixar de fazer uma discussão até às eleições legislativas de 2023. Qualquer que seja a solução dada, há temas que não podem deixar de ser discutidos. O papel e a dimensão do Estado, os vários níveis de Estado, o destino da descentralização, as lições retiradas dos passos dados e os passos a dar ou não ulteriormente. Não vale a pena escamotear esse debate, qualquer que seja a conclusão. E depois,
o relacionamento do Estado com a sociedade civil. Também a todos os níveis. Por aí passa, obviamente, a reforma do Estado. Quando digo do Estado, da administração pública em geral. Vi também que duas preocupações que, aliás, justificaram, ao que sei, um interessantíssimo debate, mais conversa do que debate, que antecedeu a penúltima intervenção, que há duas preocupações, são antigas, desta Confederação. Uma diz respeito à transportadora aérea portuguesa e outra diz respeito ao aeroporto de Lisboa. Devo dizer que acompanho ambas as matérias com toda a atenção e devo dizer também que me parece, à partida, feliz a postura dos responsáveis da transportadora aérea portuguesa naquilo que consideram ser o plano para o futuro imediato daquela instituição. Sabemos que há uma intervenção europeia que é decisiva, sabemos que há calendários que não são menos relevantes, mas eu diria que é muito importante haver um projeto, uma ideia e uma líder. Depois há outras condições que têm que ser preenchidas, bem entendido, mas já é meio caminho andado a existência destas três. Relativamente ao aeroporto de Lisboa, todos conhecemos as vicissitudes por que passou. Eu comungo da preocupação neste sentido. Uma visão de curto prazo dirá que já não é um problema tão premente. Uma visão de médio e longo prazo não se pode compadecer com esta visão de curto prazo. Continua a ser um problema urgente. Por urgente, porque importa ainda tomar a decisão. Urgente, porque antes de tomar a decisão importa dar passos prévios à tomada de decisão. E urgente, porque entre a tomada de decisão e a concretização do que vier a ser decidido, ainda passam alguns anos. E confesso que não me anima a ideia de ver terminado o meu segundo mandato presidencial sem que uma matéria que vinha de mandato presidencial anterior tenha sido equacionada, decidida e objeto, sendo esse o caso, de começo de execução. Já não ouso dizer de concretização plena da execução, coisa que diria, sem qualquer dúvida, uns tempos atrás. Penso que há uma ideia que deve dominar o período imediato da vida nacional. É que não nos basta recuperar e resistir. E aí a denominação de Plano de Recuperação e Resiliência é enganadora. Não basta recuperar. Não basta resistir. É preciso reconstruir. É preciso ir mais além. Ou nós entramos naquilo que é o conjunto de Estados da União Europeia com um papel de alguma liderança, em domínios em que temos aptidão para essa liderança. O turismo é um deles, o digital é outro deles, a transição energética é outro deles, a qualificação deveria ser e deverá ser outro deles. Ou nós perderemos, uma vez mais, uma oportunidade histórica, como perdemos ao longo dos séculos. É secular. Embora isso não nos console. Perdemos no século XVIII, perdemos no século XIX com a Revolução Industrial que não chegou, perdemos em vários momentos do século XX e perderíamos novamente agora nesta fase do século XXI. Espero que isso não aconteça. Aplica-se este raciocínio a decisões estruturais.
não podem ficar dependentes de vicissitudes meramente conjunturais. E, portanto, percebo a preocupação desta Confederação, que é a preocupação, no fundo, de todos aqueles que sentem a necessidade de não protelar indefinidamente decisões que têm uma resposta muito clara. Ou é sim ou é não. E se é sim, qual é o sim que realmente é objeto de decisão? Em suma, estamos num momento que é um momento de amanhãs, e mais depressa de um amanhã que seja de reconstrução do que de um amanhã que seja de mera recuperação conjuntural e resistência. Este Dia do Turismo, felizmente, é celebrado em tempo bem diverso do vivido em setembro de 2020, nós bem nos lembramos disso, com incertezas, ainda muitas, mas com expectativas que surgem e que se vão reforçando em larguíssima medida por mérito dos protagonistas do setor. E é bom ouvir, como foi ouvido aqui, eu apenas na parte final da penúltima intervenção, de alguém do setor financeiro, o que tenho ouvido várias vezes ao Sr. Governador do Banco de Portugal, que é uma análise que eu diria que, não deixando de ser realista, tem já indicadores claramente positivos quanto às perspectivas da economia portuguesa. Ponto é que esses indicadores sejam mantidos, reforçados e acelerados, com uma perspectiva proativa, como esta Confederação tem sido sempre proativa, ao tomar a iniciativa da conferência de hoje, proativa, ao realizar a conferência em Coimbra, proativa. Há mais Portugal além de Lisboa. E agora que todos sentimos que a viragem já começou, também no turismo, importa não parar, não hesitar e acelerar. Está muito nas vossas mãos o sucesso do rumo, do retorno, dos meios. Vossas, empresários e trabalhadores. Vossas, governantes. Governo. Mas também, naturalmente, outras entidades públicas e autarquias locais. Vossas, portuguesas e portugueses. Porque portuguesas e portugueses foram exemplares no domínio do turismo, na adesão à viragem já iniciada. Sem eles teria sido mais tarde e mais difícil. Vossas, de todos os que de fora vêm e sabem por que razão Portugal é um país seguro, é um país estável, é um país acolhedor, é um país envolvente, é um país que cria laços de empatia que ultrapassam o enlevo de um momento. Eu ouso dizer que este dia 27 de setembro de 2021 é promissor. É promissor. E nisso vou mais longe do que o Sr. Presidente da Confederação. Agora, há que tudo fazer para cumprir essa promessa. Naquilo que depender do Presidente da República, sabe o turismo português que conta com um apoio constante, desde a primeira hora, e sistemático. Temos que juntar esforços. Citou o Sr. Presidente Madre Teresa de Calcutá, eu não podia deixar de o acompanhar, obviamente, mas, no fundo, todos temos a noção de que qualquer que seja a frase inspiradora ou a personalidade inspiradora, o essencial é isto. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. No turismo, como é nada. O tempo que perdemos hoje
perdemos irreversivelmente. Esta Confederação não tem perdido tempo, o setor do turismo não tem perdido tempo. Portugal não vai perder tempo, vamos vencer também mais esta batalha. Muito obrigado.